Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula é para o 7º ano, conteúdo de adição e subtração envolvendo números racionais. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar. Bom, primeiro vamos entender, vamos retomar a ideia de números racionais. Bom, nas aulas de frações, a gente aprendeu que os números racionais nada mais são do que as frações. Ou seja, um número é dito racional quando ele pode ser escrito através de uma fração de números inteiros. Então, assim como você aprendeu dos naturais, nos inteiros, a somar, subtrair, a gente também vai fazer isso com os números racionais. Só que no 6º ano você já fez isso. Quando você somava fração, subtraía frações, você já estava trabalhando com números racionais. Então aqui a gente vai retomar e continuar essas operações. Então vamos lá. Lembrando que o símbolozinho Q maiúsculo denota o conjunto dos números racionais, assim como o Z maiúsculo denota os inteiros e o N maiúsculo denota os naturais. Então vamos prosseguir. É importante te lembrar que os números racionais, originalmente, a gente entende ele como fração. Para nós, número racional é fração de números inteiros. Mas você lembra das últimas aulas que as frações possuem valores. E esses valores podem ser números inteiros, podem ser decimais finitos ou podem ser dízimas periódicas. Então, a gente também pode trabalhar com números racionais na sua forma decimal exata, na sua forma periódica ou na sua própria forma de número inteiro, certo? Então, trabalhar com a adição dos racionais não é somente somar frações ou subtrair frações, é também trabalhar com decimais finitos, ok? Então, vamos aqui continuar. Então, adição e subtração com números racionais. A gente aprendeu nos números inteiros que a subtração, na verdade, é um caso de adição. Veja bem, lá nos números inteiros você aprendeu a ideia do oposto simétrico aditivo. Você lembra? O oposto simétrico aditivo do número 5 é o número menos 5, certo? É o oposto com sinal. Essa mesma ideia vai acontecer com os racionais, certo? Então, quando você faz, por exemplo, 5 menos 3... na verdade, você está somando 5 com o oposto simétrico do 3. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa ideia nos diz, então, que a subtração, na verdade, é um caso particular de adição. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu falar em propriedades da adição, necessariamente eu também estou falando da subtração, já que a subtração nada mais é que um caso particular de adição, certo? Então, é importante a gente definir que a adição nos racionais é fechada. Isto é, sempre que eu somo dois números racionais, eu sempre tenho como resposta um número racional. Assim como acontece lá nos naturais e nos inteiros. Sempre que eu somo dois números naturais, dá o natural. Sempre que eu somo dois números inteiros, dá um número inteiro. E sempre que eu somo dois números racionais, também dá um número racional. Por isso eu falo que a operação de adição nos racionais, ela é fechada, ok? Ok, a gente falou bastante aqui de teoria, da adição nos racionais, mas agora vamos fazer um exemplo. Vamos somar e vamos subtrair dois números racionais. Então vamos lá, primeiro eu vou somar 1/6 com 2/3. Professor, 1/6 e 2/3 são números racionais? Sem nenhuma dúvida, pois são frações de números inteiros. Então vamos lá. Para eu somar 1/6 com 2/3, eu devo lembrar que os denominadores não são iguais. Então, eu não posso diretamente somar os numeradores. Então, o que eu faço aqui? Eu vou tirar o MMC dos denominadores, certo? E aí, o que acontece? Quanto que é o MMC de 6 e 3? Você lembra? Você já fez nas últimas aulas. O MMC de 6 e 3 é 6. Depois que eu faço isso, eu faço um processozinho que depois, com a prática, para você vai ficar automático. Eu divido esse MMC por cada denominador e depois multiplico o resultado pelo numerador. Então, olha, 6 dividido para 6 dá quanto? Dá 1, né? E aí eu pego esse resultado e multiplico por 1, que dá 1.
mais, porque eu estou somando, 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu somente somo em cima. 1 mais 4 dá 5 e embaixo eu repito. Então 1 mais 4, 5, repete o 6. Então a soma dessas duas frações é 5 sextos. A subtração vai ser a mesma ideia. Primeiro, eu uso o MMC dos denominadores, que é 6, e aí faço o processo automaticamente. Ó. 6 para 6 dá 1, 1 vezes 1, 1, menos, porque eu estou fazendo agora uma subtração, 6 dividido para 3 dá 2, e agora eu multiplico este resultado por 2, que dá 4. E agora eu tenho 1 menos 4 sobre 6. Aqui em cima eu faço um joguinho de sinal, 1 menos 4 dá menos 3, e embaixo fica 6. 3 e 6 possuem divisores em comum, né? Além do 1, que é o 2, desculpa, que é o 3. Então eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Então fica menos 3 dividido para 3 sobre 6 dividido para 3, que dá menos 1 sobre 2. Então aqui a gente executou uma adição e uma subtração de dois números racionais nas suas formas fracionárias, certo? Então, toda vez que a gente for somar frações ou for subtrair frações com denominadores diferentes, você tem que fazer esse processo que eu fiz no último exemplo. A gente vai tirar o MMC dos denominadores e depois a gente vai fazer para cada fração o seguinte passo. Primeiro você divide esse MMC pelo denominador e depois multiplica o resultado pelo numerador. Faz isso para cada fração e no final soma os números que ficarem em cima e repete o MMC como um denominador, ok? Então vamos para mais um exemplo. Agora vamos para um exercício, uma situação prática. Um termômetro digital localizado no centro de uma cidade marcava uma temperatura de 26,78 graus Celsius, às 8 horas da manhã. Ao meio-dia, constata-se que, em relação à temperatura das 8 horas, houve um acréscimo de 5,32 graus Celsius. A pergunta é, qual a temperatura, marcada por esse termômetro ao meio-dia? Bom, aqui eu não estou trabalhando com números racionais na forma de fração, mas sim na sua forma decimal exata. Ambos os números são racionais, porque eu posso obter frações que os representam. Então, somar, repare que aqui o que a gente vai fazer? Se a temperatura aumentou 5,32, você concorda comigo que a temperatura ao meio-dia vai ser a adição de 5,32 à temperatura de 26,78. Então, aqui a gente vai armar a nossa continha, certo? E vamos fazer os cálculos. Repare que quando eu vou somar números com vírgula, eu coloco sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, o 5,32 não pode estar o 5 abaixo do 2, o 3, a vírgula abaixo do 6, o 3 abaixo da vírgula. Isso não pode acontecer. A vírgula tem que estar abaixo da vírgula, certo? Então, armo aqui a minha continha e faço aquela continha que você aprendeu nos anos iniciais. 8 mais 2 dá 10, sobe 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 3 dá 11, sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12. Repare que a vírgula ela veio para cá, ou seja, ela se mantém vírgula embaixo de vírgula, certo? E aqui eu subo 1. 1 mais 2, 3. Isso quer dizer que a temperatura ao meio-dia era de 32,10 graus Celsius. Então aqui eu fiz um exemplo para você de como a gente soma números racionais em suas formas decimais exatas, ou seja, finitas exatas, porque, veja, aqui eu tenho um decimal finito, já que após a vírgula eu tenho uma quantidade finita de casas decimais, ok? Vamos para o exercício 2. Uma jarra está preenchida em 2/3 de sua capacidade total, com suco. Uma pessoa enche um copo com o suco da jarra. Sabe-se que a quantidade de suco retirada com esse copo é equivalente a 2/15 da capacidade da jarra. Assim sendo, após essa retirada, qual a quantidade de suco na jarra, em relação à sua capacidade total? Ou seja, ele pede a fração que representa a quantidade de suco após a retirada em relação à capacidade total da jarra. Bom, vamos aqui ter uma reflexão em cima desse problema.
Inicialmente, a quantidade de suco na jarra representava 2/3. Então, repare aqui no desenho, ó. Imagine, tinha 2/3 aqui. Aí eu vim com esse copo, que ele me fala que a capacidade desse copo representa 2/15 da capacidade total da jarra. Retirou, né, com o copo cheio, suco da jarra. E aí ele pergunta, após essa retirada, qual é a fração de suco na jarra em relação à sua capacidade total? Então aqui a gente basicamente vai fazer uma subtração de frações. A gente vai subtrair 2/15 de 2/3, já que essas duas frações são em relação à mesma grandeza, que é a capacidade da jarra. Então, vamos aqui fazer a continha. A gente vai armar aqui. Então, o cálculo que resolve o nosso problema é 2/3 menos 2/15. E aí nós temos uma subtração de frações que tem denominadores diferentes. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tiro o MMC dos denominadores. Qual é o MMC de 3 e 15? Qual é o número que é o menor múltiplo simultâneo de 3 e 15? É o próprio 15, né? Então, faça aquele processo. Pego este valor, divido pelo denominador 3 e depois multiplico o resultado por 2. Então, vamos lá. Ó. 15 para 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Menos, porque eu estou fazendo uma subtração. 15 para 15 dá 1. 1 multiplicado por 2 dá 2. Então, agora, ó, em cima eu faço 10 menos 2 e embaixo eu só vou repetir. 10 menos 2 dá 8. Eu vou repetir agora o 15 embaixo. Como não dá para simplificar mais, a fração que representa a quantidade de suco após a retirada, né, de suco pelo copo é a fração de 8/15. Então aqui, ó, eu fiz uma subtração envolvendo duas frações, ok? Então, por hoje, né, nós vamos finalizando nossa aula. Então, gente, não esqueça depois, vá lá na plataforma, assista novamente essa aula, refaça os exercícios que nós fizemos durante a aula, ok? Para você fixar melhor os conteúdos. Bons estudos e até a próxima.